Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, olá alunos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para essa nossa aula ao vivo. É um prazer e uma alegria estar com vocês. Eu sou o professor André Dias, faço parte da Unifatece, aqui eu ocupo o cargo de coordenador de núcleo, eu sou bacharel em computação, com licenciatura em computação, mestrado na área de ensino e tecnologia e doutorado na área de educação, ciência e matemática, ok? E hoje, nessa nossa aula ao vivo, nós vamos conversar um pouco, tratar um pouco da prática de ensino, sua metodologia e instrumentação para o ensino da computação. Então, eu acolho todos vocês, estamos ao vivo, acolho aí Ronaldo Silva, Paola, Vanúzia, Silvestre, Rosilene, Giselda, acolho todos vocês a esta aula e sejam muito bem-vindos. Ao prepararmos essa aula, nós pensamos especificamente aí na metodologia para o ensino da computação, específico para a área da licenciatura em ciência da computação, porém, sintam-se todos acolhidos. Ao longo desse nosso bate-papo, nós vamos tratar de vários assuntos aí pertinentes à área da computação. Então, se você que não é do curso de Ciência da Computação, licenciatura, sinta-se acolhido, sinta-se à vontade em estar conosco, porque juntos vamos aí tratar de alguns assuntos pertinentes que certamente vai agregar um pouco de conhecimento para você e para o seu currículo. Tudo bem? Então, eu já me apresentei, sou o professor André Dias, faço parte aqui da família Unifatece, e o objetivo principal dessa nossa aula está diretamente relacionado às práticas de ensino. Então, para você, licenciado em ciência da computação, licenciando em ciência da computação, você estará atuando em sala de aula, né? Ou você que não é da licenciatura, você está no bacharelado, você está nas tecnologias voltados para a área da computação, mas que, de repente, futuramente, você também tem interesse em estar em sala de aula, ensinando, de repente você tem aí uma prática docente dentro de você, de repente você se realiza também em estar ensinando. Então, para você também é esse bate-papo, e hoje trataremos das práticas de ensino. Então, o que são
as práticas de ensino, muito discutido, muito falado, muito comentado dentro dos cursos voltados para a área das licenciaturas, né? Então, as práticas de ensino, ela nada mais são que a vivência, o tipo de vivência pedagógica do professor em sala de aula. Então, qual é o tipo de vivência que o docente tem em sala de aula? Quais são as formas que esse profissional encontra para estar em sala de aula, ensinando, educando, e o seu conhecimento de que forma chega ao seu aluno? Então, essas são as vivências e as práticas docentes que precisamos conhecer, precisamos ter para que a nossa aula aconteça independente da área de atuação. Para que a nossa aula aconteça, nós precisamos ter algumas práticas. E essas práticas se dão principalmente pela nossa vivência diária, no dia a dia, em sala de aula, mas também fora da sala de aula. Nós aprendemos muito fora da sala de aula, e aquilo que aprendemos fora da sala de aula, nós trazemos para o ambiente escolar, nós trazemos para a sala de aula. Então, o estar na sala de aula e estar fora da sala de aula estão muito ligados, porque as experiências externas também dizem muito a nosso respeito, enquanto docente, enquanto professor. Então, no que se refere a esses objetivos da prática de ensino, o nosso foco, esse nosso objetivo, primeiramente, está ligado à transmissão do conhecimento, ou seja, proporcionar aos nossos alunos conhecimentos básicos e também conhecimentos avançados da área da computação para formar profissionais voltados para a área da computação. Porém, aqui eu faço uma observação que o profissional, o docente, graduado na área da computação, especializado na área da computação, que está em sala de aula, ele ensina não somente para futuros profissionais da área da computação. Esses profissionais também acabam ensinando para outros profissionais que muitas vezes, por um motivo ou outro, acaba mudando de foco, mudando de rota e não fica na área da computação, acaba migrando para outra área. Então, essa é uma constante preocupação nossa, enquanto profissional, de estar pensando em diferentes públicos no momento da nossa prática docente. E um outro objetivo nosso, enquanto profissional, no que se refere aos objetivos da prática de ensino, é promover a interação. Então, dentro da promoção de uma interação, nós precisamos nos preocupar em estimular o trabalho em equipe por meio de atividades práticas, projetos e discussões em sala de aula. Então, aqui está um grande desafio para o docente, para o professor, em estar estimulando os nossos alunos em sala de aula a realizar trabalhos em equipe. Por que um grande desafio? Porque hoje as pessoas não conseguem trabalhar em equipe, as pessoas encontram grande dificuldade em estar trabalhando em equipe, porque trabalhar em equipe significa se relacionar. E estar se relacionando hoje é um problema, né? Um grande problema para a maioria das pessoas ou para muitas pessoas. E aquele profissional que consegue, que se destaca, que consegue trabalhar em equipe, que consegue estimular a sua equipe ao seu redor a estar desempenhando, a estar desenvolvendo um papel, este profissional terá sempre uma colocação no mercado. Hoje as empresas têm buscado profissionais que sabem lidar em público, lidar em equipe, conduzir equipe. E dentro da área da computação, existe um déficit muito grande, uma carência muito grande de profissionais que saibam lidar em equipes, que sabem
que saibam liderar equipes, que saibam demandar atividades. Então, hoje, as grandes empresas de software, as grandes empresas da área de tecnologia, as grandes empresas na área da computação, buscam insistentemente aquele profissional que saiba lidar em equipe, conduzir equipes, promover ações entre as equipes. Então, dois grandes desafios do profissional da área da computação. Transmitir conhecimento, o professor que está em sala de aula, que precisa encontrar mecanismos, encontrar meios de transmitir conhecimento e que o aluno entenda, que esse profissional, que esse professor em sala de aula consiga prender a atenção dos seus alunos em sala de aula, proporcionando a eles tanto os conhecimentos básicos quanto os conhecimentos avançados. Então, esse é um primeiro ponto, é um primeiro fator, é um primeiro desafio dos profissionais, dos docentes que estão em sala de aula, também da área da computação. E um segundo fator, um segundo desafio é promover essa interação, aguçar o interesse dos nossos alunos em estar aprendendo, aguçar o interesse dos nossos alunos, envolver os nossos alunos dentro da temática que você, docente, propôs em sala de aula. Então, esses são dois grandes desafios. Um terceiro desafio que a gente apresenta para vocês, ainda no que se refere aos objetivos da prática de ensino, está relacionado ao desenvolvimento de habilidades. Nós sabemos que o profissional hoje, que o professor que está em sala de aula, ele se depara com diferentes alunos, com diferentes personalidades, com pessoas distintas, e ele precisa encontrar mecanismos que chegue a todo esse público, a esses diferentes públicos. Então, no que se refere ao desenvolvimento de habilidades, nós, professores, precisamos ensinar habilidades práticas, como, por exemplo, linguagem de programação, solução de problemas, pensamento crítico e criativo. Então, nós sabemos que dentro da área da computação, o aluno, ele não gosta de todas as disciplinas que o curso da área da computação oferece. Ele tem uma aptidão maior por uma área, menor por outra área, talvez o aluno gosta mais da área da programação, das programações, ou ele gosta mais das áreas de gestão, como engenharia de software, gerência de projetos, gestão de projetos, né? Então, nós temos aí diferentes públicos e esse docente precisa atingir a esses diferentes públicos, desenvolvendo neles diferentes habilidades, aguçando no nosso aluno, no nosso indivíduo, a sua habilidade, fazendo com que o nosso aluno descubra qual é a sua habilidade, fazendo com que o nosso aluno entenda de linguagem de programação, goste dessa disciplina e parta para o mercado de trabalho dentro dessa disciplina. Esse é um desafio do nosso docente, do nosso professor. E então, nós falamos de um primeiro desafio, que é a transmissão do conhecimento. Nós falamos de um segundo desafio do nosso docente, que é promover a interação. Nós falamos de um terceiro desafio, que é o desenvolvimento de habilidades. E nós estamos falando agora de um quarto problema, de um quarto desafio, que está relacionado ao incentivo à pesquisa. Então, nós sabemos que o profissional que está em sala de aula, o professor, ele precisa, o tempo todo, estar incentivando os alunos a pesquisar e formar esses profissionais não somente para atuar também em sala de aula, mas para formar profissionais que possam atuar em grandes empresas voltados para a área da pesquisa. Então, para que nós consigamos atingir a esse público, incentivando esses alunos à pesquisa, nós também precisamos ser pesquisadores.
e despertar o interesse dos nossos alunos pelas pesquisas científicas, neste caso, na área da computação, avançando aí o estado da arte, né? O que significa avançando o estado da arte? Significa aguçar o aluno a buscar diferentes fontes de pesquisa, tornando esse aluno crítico em um determinado assunto, tornando esse aluno crítico. Então, incentivando esse aluno a ter uma linha de pesquisa, a ter uma identidade dentro da linha de pesquisa. Então, é muito comum nós encontrarmos hoje professores voltados à linha de pesquisa da linguagem de programação, do banco de dados, pesquisadores que pesquisam somente metodologias ativas, ferramentas tecnológicas para a educação. Então, o profissional, o professor que está em sala de aula, deve ser esse professor, esse profissional que também incentiva os seus alunos à pesquisa. Então, só voltando um pouquinho em tudo que nós já falamos até o momento, hoje, um grande desafio do docente em sala de aula, especificamente nesta aula, os docentes da área da computação, os nossos desafios são a transmissão do conhecimento para o nosso aluno em sala de aula, a promoção da interação desse aluno, onde se torna possível ele estar interagindo dentro da sua aula, atuando com você na sua aula. Também um terceiro desafio, o desenvolvimento de habilidades, e o quarto desafio, o incentivo à pesquisa. Então, no que se refere às diferentes práticas de ensino que um professor, que um docente deve ter em sala de aula, dentro dela nós temos aí 4 modelos, 4 exemplos que nós vamos relatar, detalhar para vocês, então, nesta aula ao vivo de hoje. As metodologias de ensino, elas vêm de encontro, como um apoio às nossas práticas docentes em sala de aula. Então, muitas vezes, um professor, ele não tem um sucesso que ele gostaria em sala de aula, muitas vezes o professor se sente fracassado em sala de aula, porque ele entra, porque ele dá a aula dele, ele apresenta conteúdo, ele prepara esse conteúdo, e ele entra em sala de aula, aborda esse conteúdo, e o nível de interesse dos alunos é mínimo, o que acarreta em frustração docente. Então, as metodologias de ensino vêm de encontro a essa necessidade, apoiando, incentivando o docente em sala de aula. E um apoio que nós temos, um aliado que nós temos hoje para o docente em sala de aula, são as salas de aulas invertidas. Então, hoje, se ouve muito dizer da sala de aula invertida. Mas o que significa isso? A sala de aula invertida nada mais são que aulas do modo reverso. Ou seja, os alunos assistem às aulas gravadas em casa, antes da aula propriamente dita, quer seja presencialmente, quer seja na modalidade de educação à distância, o aluno, antes de ter contato com a aula, ele assiste aulas gravadas em casa, resolvem exercícios em sala de aula com a orientação do professor. Então, aqui vocês percebem, por isso que leva-se esse nome, sala de aula invertida, porque realmente a aula, ela toma uma nova posição. Antigamente a aula acontecia de que forma? O aluno chegava na sala de aula e ali ele tinha contato com o conteúdo, com o professor, com as atividades, e depois ele levava atividades para a sala de aula. Hoje, os alunos assistem previamente em casa as aulas, resolve alguma lista de exercício e depois vem para a sala de aula já com conhecimento prévio adquirido e sana e tira e resolve dúvidas pontuais com o professor. Então, com isso acontece a aprendizagem
dentro dos conhecimentos prévios. E o que se refere a conhecimentos prévios, hoje, existem escritores, existem autores que defendem muito os conhecimentos prévios. Um deles, Ausubel. Ausubel é um autor de muitos livros e que a linha de pesquisa dele, o que ele defende, o que ele acredita é que todo ser humano já possui conhecimentos prévios. Independentemente de ter estado em sala de aula ou não, todos nós possuímos conhecimentos prévios. E é pensando nesses conhecimentos prévios, defendido por Ausubel, que se criou, melhor dizendo, a sala de aula invertida. Um segundo ponto, um segundo fator que vem auxiliar o docente em sala de aula é a aprendizagem baseada em problemas. O que significa isso? Os alunos resolvem desafios associados à área da computação, ao invés de apenas memorizar conceitos. Então, isso aqui entra projetos práticos dentro da área da computação, que é, né, o cerne dessa nossa aula. Os professores apresentam projetos reais para os nossos alunos, projetos que contêm projetos de cunho problemático, ou seja, algum problema, e deixa que os nossos alunos resolvam esses projetos. Então, aqui aparece o cargo do líder. Então, você, aluno, que está resolvendo problemas, que está em contato com uma atividade baseada em problemas, se durante o processo de resolução desse problema, você apresenta aí características gestacionais, ou seja, você possui aí indícios de ser um gestor, você conduz a sua equipe, você define papéis, você delega funções, você tem grandes chances e aptidões de estar no mercado de trabalho dentro de uma empresa, quer seja na área da computação ou não, liderando equipes. Então, a metodologia da aprendizagem baseada em problemas é um aliado fortemente que temos para definir funções, características dentro das empresas. Um terceiro fator, um terceiro ponto, um terceiro aliado que o docente tem é a colaboração em grupo, que significa o quê? Os alunos trabalham em grupo para a resolução de problemas, estruturando a sua própria aprendizagem e a do grupo. Aqui, o aluno se torna o protagonista da sua aprendizagem, o líder. Ele assume o papel de liderança e ele resolve a sua maneira, e também tendo o apoio da sua equipe, né, resolve em várias mãos um problema que é dado em sala de aula. Tá certo? E um quarto ponto, o ensino prático. Ou seja, os alunos podem praticar e testar seus conhecimentos em laboratórios e em projetos de pesquisa, tá bem? Aqui nós temos no chat o Neres Damasceno, que ele está perguntando se essa live é para a turma de ADS. Neres, sim, nós estamos tratando das práticas docentes em sala de aula para profissionais, futuros professores licenciados em ciência da computação, porém, nós estamos aqui dando várias dicas para o profissional no mercado de trabalho, independente de ser um docente da área da computação ou um profissional que está nas empresas de software, desempenhando diferentes papéis dentro das empresas de software. Tá bem? Obrigado, Denis Lotufo, muito obrigado. No que se refere a tecnologias e ferramentas para o ensino da computação, hoje, no mercado, existem apoios, ferramentas que nos auxiliam, ferramentas que vêm de encontro à nossa prática docente e também à nossa prática enquanto profissionais, programadores, analistas de sistemas, gerentes de negócios, né? No que se refere, então, a essas tecnologias e ferramentas
para o ensino da computação, nós temos as IDEs de programação, que significa o quê? Ambientes integrados de desenvolvimento, como, por exemplo, Eclipse, NetBeans, Visual Studio. Então, antigamente, os programadores, eles precisavam programar, nós usamos um termo dentro da área da computação, que significa, os programadores precisavam programar na unha, ou seja, do zero. Hoje, no mercado profissional, existem ferramentas que nos auxiliam com templates já prontos ou templates avançados, onde nós podemos, então, melhorar o nosso processo. Não precisa iniciar do zero algo que pode ser compilado de uma forma mais rápida, mais eficaz. Um segundo ponto são as plataformas de aprendizado online. Antigamente, há muito pouco tempo atrás, não existiam essas plataformas de aprendizagem online. Hoje nós temos plataformas que nos auxiliam. Essas plataformas oferecem tutoriais e atividades online, como, por exemplo, os cursos da Udemy. Então, hoje, a Udemy é uma instituição que oferece cursos específicos para a área da computação. Então, se você é um docente nosso, se você é um discente nosso, um aluno nosso, que quer se aperfeiçoar em linguagem de programação, em banco de dados, sabemos que dentro da instituição de ensino superior, o que é ensinado não é suficiente. Nós precisamos buscar mais, nós precisamos ser disciplinados ao ponto de querer mais. Então, existem plataformas de aprendizagem, existem instituições que nos oferecem isso. E se você buscar na internet, a Udemy é uma instituição que oferece cursos práticos, 100% práticos, de linguagem de programação, de banco de dados, de gerência de projetos, de certificação, CMMI, PMBOK, entende? Então, hoje, no mercado de trabalho, existem funções que contribuem para o nosso aprendizagem. E um terceiro momento são as ferramentas para análise dos dados, que são as tecnologias que analisam os dados das grandes empresas, os nossos dados. Então, por exemplo, Big Data, Machine Learning, programação em Python. Então, são apoios, são ferramentas de apoio para nós, profissionais que estamos no mercado de trabalho, e também para nós, docentes, que estamos em sala de aula. No que se refere à sala de aula, a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. O que significa isso? Dentro da sala de aula, o professor, ele precisa se preocupar com as avaliações formativas. O que significa as avaliações formativas? As avaliações formativas nada mais é que um processo contínuo de avaliação formativa que pode ajudar, contribuir os alunos a monitorar seu processo, seu progresso, fazendo ajustes dentro do processo de aprendizagem. Então, hoje, um professor que está em sala de aula, ele não pode ficar preso somente a um tipo de avaliação. Ele precisa oferecer aos nossos alunos diferentes formas avaliativas. Isso nós temos na nossa modalidade de educação à distância da Unifatesc. Você, aluno, tem acesso, contato a diferentes formas avaliativas, onde o aluno vai bem num modelo, num processo, e de repente não tão bem num outro processo. Isso é muito importante porque dá autonomia do aluno a desenvolver as suas competências e habilidades em diferentes formas avaliativas. Imagine você, aluno, se o professor desse para você apenas uma forma avaliativa, uma forma de avaliação, um único modelo engessado de avaliação. Seria somente essa forma que
te avaliaria. E talvez você não iria bem nessa forma avaliativa, porque é uma forma engessada, é uma forma única, entende? Aí aqui nós temos uma pergunta do Django Rodrigues Feitosa, é isso? Se eu pronunciei seu nome errado, eu peço desculpas, tá? Professor André, como o senhor analisa as diferenças de alunos que vêm de diferentes bases educacionais, sabendo que existem prejuízos pedagógicos que variam de instituição para instituição? Perfeito a sua pergunta e a sua contribuição, e eu te agradeço por essa participação. E como manter uma turma homogênea? Muito bacana essa sua contribuição. Nós sabemos que os alunos, eles vêm de diferentes formações. Quando um aluno chega, por exemplo, no ensino superior, nós temos ali, o professor se depara com alunos que lá no ensino médio vieram de uma escola pública ou de uma escola privada. E nós sabemos que ali existe diferentes níveis educacionais, diferentes níveis de conhecimento. Então, cabe ao professor uma astúcia, uma delicadeza, um cuidado, primeiro, em nivelar a turma. O primeiro contato do professor, no início do ano letivo, em sala de aula, a primeira preocupação desse professor está em nivelar, precisa estar, em nivelar essa turma, trazendo essa turma para perto desse professor, fazendo com que essa turma, primeiro, se sinta à vontade com essa aula, fazendo com que esses alunos não se sintam menores ou maiores do que outros alunos que estão em sala de aula. Para isso, é importante o professor se preocupar com o nivelamento dessa turma, até o professor entender qual é o tipo de aluno que ele está conduzindo, que ele está convivendo. A partir disso, ele ir oferecendo a esses alunos diferentes formas de aprendizagem, diferentes formas de atividades, de listas de exercício, diferentes formas de abordagens educacionais para que ele possa atingir a todo o público, a esse diferente público que ele recebeu no início do ano letivo, tá? Então, eu agradeço esse questionamento, esse comentário do nosso aluno, e o docente precisa ter esse olhar para o aluno. Estou aqui com diferentes alunos que vêm de diferentes instituições de ensino, com diferentes conhecimentos, alguns mais, outros menos. E agora, eu, enquanto docente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nivelar. Nivelar significa o quê? Torná-los todos no mesmo âmbito cognitivo, para que a partir daí eu possa conduzir as minhas aulas, o conteúdo, da melhor forma possível, para que chegue o conhecimento a todos. Alguns mais, outros menos. Sabemos que isso é comum acontecer. Mas eu, enquanto docente, preciso ter esse olhar e essa preocupação com os meus alunos. E aí entra um outro fator bastante importante, que é um aluno que, de repente, possui um laudo, né, algum aluno que seja laudado, que possui algum tipo de deficiência intelectual. O docente precisa ter um olhar também preciso para esse aluno e oferecer para ele o quê? Aprendizagem diferenciada, atividades diferenciadas, avaliações adaptadas também, para que esse aluno seja assistido, seja enxergado dentro de uma sala de aula com 25, 30, 35 ou até 40 alunos, ok? Um segundo ponto aqui, no que se refere à avaliação do processo de ensino-aprendizagem, está relacionado ao feedback dos alunos. O feedback regular dos alunos pode contribuir para ajustar a prática de ensino, melhorando a qualidade. Então, o feedback dos alunos é muito importante. É uma ferramenta muito poderosa para o docente
entender onde está errando, entender onde está acertando e ajustar, aparar arestas nesse sentido. Aqui nós temos no chat um comentário, uma pergunta também bastante importante do Danilo Max, que diz assim: com relação a esse nivelamento da turma, o senhor acredita que o fato de estar fazendo EAD prejudica nesse nivelamento? De forma alguma. De forma alguma, porque no que se refere ao nivelamento da turma, é muito importante, por isso que a nossa educação à distância oferece diferentes formas avaliativas e cabe ao aluno também buscar conhecimentos fora, extracurricular, fora da sala de aula. Então, eu quero ser um programador e eu sei que a linguagem de programação que eu tenho na minha graduação, quer seja educação à distância, quer seja presencial, nós não saímos da graduação dominando 100% de uma programação Java, por exemplo, de um Python. Tá? Nós não saímos dominando 100%. Mas sim, cabe ao aluno buscar fora a formação que ele quer, a formação que ele precisa para se manter no mercado de trabalho. Então, no que se refere ao EAD, as instituições de ensino que oferecem um ensino à distância precisam se preocupar com diferentes formas avaliativas para oportunizar ao aluno diferentes formas de buscar esse conhecimento, ok? Muito obrigado, Carlos Alberto. E um terceiro ponto aqui, no que se refere à avaliação do processo de ensino e aprendizagem, os projetos e apresentações. Isso é muito importante, porque dá ao nosso aluno as expertises de estar falando em público, de estar apresentando trabalhos, de estar apresentando projetos. No que se refere ao desenvolvimento do material didático para as aulas de computação, nós temos os slides de apresentação, que são excelentes formas de apresentar conceitos e diagramas, onde o docente consegue se apoiar nos slides para conduzir da melhor forma possível a sua aula. Um segundo ponto, os laboratórios práticos, que auxiliam os alunos a aplicar conceitos na prática, construindo seus próprios aplicativos e conceitos. E um terceiro ponto, os exercícios e desafios, que estes testam a compreensão dos alunos e auxiliam no reforço de importantes conceitos. E também, ainda no que se refere à abordagem de temas atuais dentro da computação, nós temos aí alguns apoios, que são inteligência artificial, segurança da informação e as tecnologias web. Tá? Então, nós precisamos estar em constante busca, em constante atualização, e o mercado nos oferece ferramentas de apoio para buscarmos essas soluções, essas expertises, esses aperfeiçoamentos. Ok? Aqui nós temos um rápido exemplo da sala de aula invertida, onde nós temos diferentes formas. Então, se vocês observarem essa figura, nós temos diferentes formas de interação dos nossos alunos, tudo pensando no ensino-aprendizagem do nosso aluno. Tá? Aqui nós temos também, do lado direito da tela, do meu lado direito da tela, a sala de aula invertida. Então, antes da aula acontecer, o professor, o docente, prepara conteúdo, compartilha com os alunos e os alunos têm acesso a esse conteúdo. Durante a aula, o professor esclarece as dúvidas, os alunos tiram as dúvidas dos professores, com os professores, o professor esclarece essas dúvidas e o professor pode esclarecer as dúvidas não dando respostas prontas, mas realizando atividades práticas que leve o aluno a ele mesmo encontrar suas próprias respostas. E, claro, depois da aula, a avaliação por tópicos que o professor oferece ao aluno e depois uma revisão de todo esse
conteúdo. Na sala de aula, hoje, existem as inteligências múltiplas. Então, nós temos aí alunos, hoje, o ser humano, ele adquire conhecimento de diferentes formas. Algumas pessoas aprendem mais fácil através da música, outras através da linguística, outras através das lógicas matemáticas, outras pessoas através da impessoalidade, outras pessoas são sinestésicas, né? Ou seja, aprendem também com diferentes movimentos do corpo quando está sendo apresentado um conteúdo, e algumas pessoas são espaciais, né? Precisam estar num espaço, num ambiente, para que a aprendizagem aconteça. Então, hoje, existem diferentes formas do indivíduo adquirir conhecimento, né? E, finalizando aqui, no que se refere à aprendizagem colaborativa, nós temos uma seguinte pergunta: por que existe a aprendizagem colaborativa? Por que a aprendizagem ela deve ser colaborativa? Porque através da aprendizagem colaborativa, ou seja, aprendizagem em grupo, num ambiente coletivo, é possível compartilhar trabalho, conhecer diferentes pontos de vista e respeitar um ponto de vista que seja diferente do meu, construir ou consolidar uma comunidade de pessoas que aprendem à sua maneira, aprende e defende aquilo que conheceu, aquilo que aprendeu. E as vantagens da aprendizagem colaborativa está relacionado a uma aprendizagem ativa, a participação mais consciente de alunos e instrutores dentro desse processo de aprendizagem. Aqui nós temos só um modelo hoje da sala de aula online, o que se potencializou pós-pandemia. Pós-pandemia, nós sabemos que tanto as aulas quanto muitas empresas aderiram às atividades online, muitas empresas não voltaram presencialmente pós-pandemia. Então, hoje, para nós, uma foto dessa já é muito comum, já é algo muito rotineiro para muitos de nós. Muitas empresas hoje continuam trabalhando presencialmente, mas fazem muitas reuniões online. Muitas escolas hoje têm aula, são ofertadas de uma forma online. Então, uma figura dessa para nós hoje é uma figura muito conhecida, beleza? Pessoal, partindo para as considerações finais, o foco dessa disciplina, o objetivo central dessa nossa discussão hoje esteve diretamente ligado às práticas docentes de ensino em sala de aula, tá? Então, nós procuramos trazer para vocês essa vivência pedagógica em sala de aula, onde o docente precisa, sim, se preocupar pelas diversas e diferentes e distintas formas de ensinar e, dentro da prática pedagógica, estimular o aprendizado para os nossos alunos. Então, hoje, um professor que entra na sala de aula e oferece para o nosso aluno uma aula tradicional, com quadro, com giz e nada além disso, está fadado ao fracasso. O professor hoje precisa se aliar, precisa se atualizar, precisa se apoiar aos diferentes recursos tecnológicos, computacionais, para atrair os alunos para a sala de aula. Tá? Então, no que se refere ao desenvolvimento de novos sujeitos, a prática de ensino em computação, ela é fundamental para formar novos sujeitos capazes de criar e aplicar tecnologias no desenvolvimento dos problemas reais de um mundo real. E, por fim, a formação em computação,
ela é essencial para nos inserir no mercado de trabalho atual e futuro, especialmente em áreas como análise de dados, inteligência artificial, cibersegurança e desenvolvimento de aplicações web. Então, alunos, eu agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. Praticamente não foi uma aula, foi uma conversa, foi um bate-papo ao vivo que nós tivemos, que eu travei com vocês. Então, foi um prazer estar com vocês. E daqui 2 semanas eu volto para nós termos aí uma aula de revisão, onde nós faremos aí um apanhado de tudo isso que nós discutimos, tá? Se eu não respondi alguém no chat, peço desculpas, mas daqui 2 semanas estaremos de volta aí para uma aula de revisão, onde faremos um apanhado de tudo isso que conversamos. Um grande abraço e nos encontramos muito em breve.